que está na Bíblia, em Gênesis. Sentado como vocês estão, abra sua Bíblia em Gênesis. Nós vamos ler 9 versículos. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao versículo 9. Eu acredito ser uma história muito conhecida pelos alunos da escola bíblica. Aluno de escola bíblica conhece. É só qual é a história bíblica desses patriarcas, desses profetas? Você pergunta para o aluno de escola bíblica, ele: conheço, já ouvi falar, já estudei sobre isso. Mas eu quero compartilhar algo com vocês aqui, nesse texto, que diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome e será uma bênção. Aleluia. E abençoarei os que te abençoares, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sara, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Amém, queridos? Glória a Deus. Curva a tua cabeça nesse momento. Mais uma vez façamos uma oração. Pai querido, Pai amado, eu quero mais uma vez te louvar, Senhor, por essa família do Senhor, por esta igreja, por cada família representada aqui nesta noite. Deus, eu quero te agradecer por essa palavra que foi lida, e quero te pedir: fala aos nossos corações, Senhor. Fala, Senhor, para cada família que estão aqui, Senhor, para esta igreja, Senhor, e que o teu povo, Senhor, possa ser edificado, ser abençoado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que eu te peço e te agradeço para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, nós estamos diante de uma história, o começo do ministério desse patriarca, por nome Abraão. E Deus chamou Abraão. O que eu quero destacar aqui, amado, Deus chama uma família. Deus chama aqui uma família. E eu sei que vocês estão nessa campanha, família é nação, e família, igreja e nação. Bem colocado. Bem colocado. No domingo eu estava pregando e tentei explicar um pouco a diferença que há em família e igreja, e que muitos crentes não conseguem diferenciar isso. E eu louvei a Deus quando eu vi o cartaz, estava família, igreja e nação. E não se escandalize com o que você vai provavelmente ouvir no final. E eu louvo até por eu começar, porque aí eu digo: opa, eu começo por família, quem quiser que fale para a igreja, quem quiser que fale para a nação. Eu quero falar para a família. Deus escolheu uma família. Assim também, querido, como na história de Abraão, Deus tem desafios para a minha família
E Deus tem desafio para a tua família. Assim como Deus fez com Abraão. Ele chamou Abraão, a sua família, para um desafio nesta terra. E Deus me chamou a mim e a minha família para um desafio. Para você ter uma ideia, eu levantei uma campanha. Antes de dormir, orar com minha família, orar com meu filho Wendel, que já está com 18 anos, minha esposa e o meu garoto, Yohanan, de 5 anos. Está pegando fogo lá no fundo. Se não fosse essas paredes, a gente estava ouvindo os gritos. Eu penso que agora gritava. É um profeta, esse vai ser daqueles pregador bem barulhento. E é interessante que ele pega a Bíblia dele e não sabe ler, e pega e pede para o irmão, onde é o texto? O irmão mostra o texto, e ele abre e fica ali folheando, como quem diz assim, estou lendo também com o papai, a mamãe e meu irmão. Mas antes de terminarmos a leitura, ele já está dormindo. Ele pede para eu levantar uma das pernas, e entra por debaixo dela e apaga. Quando terminamos a campanha, ele já está dormindo. Aí esses dias a Sandra chegou assim, aí eu termino de ler, cada um lê um capítulo da Bíblia, e ali eu vou orar por eles. E aí a Sandra perguntou assim, sim, é a igreja. Eu fiz, nesse momento eu não tenho nada a ver com a igreja. Essa campanha é em prol da família. A igreja eu oro de madrugada, eu levanto sempre mais cedo, né? Saio 5 e 10 quase todos os dias da manhã, que eu tenho um projeto social no bairro do Paraguai. Virei professor de aeróbica agora, estou chique agora. Mas aí eu tenho que levantar 4, porque eu preciso falar com Deus. Ali eu vou apresentar a igreja, mas agora é a família. Então, não quero nem saber de igreja agora. Eu estou preocupado em orar por vocês, pelo seu ministério, pelo ministério do Wendel e pelo ministério de Yohanan, que ele também tem um ministério, porque eu entendo que Deus me chamou e chamou a minha família para fazer a diferença aqui na terra. Você crê nisso, amados? Amém, queridos? Se você tiver alguma dúvida, eu espero que no final desse sermão caia por terra todas as dúvidas, e você precisa entender que Deus escolheu você e toda a sua casa. Deus escolheu uma família para fazer a diferença. E olha, amado, que Abraão e Sara são de uma cidade chamada como diz o texto, dos caldeus. Quando você vai observar, ela está bem localizada ali no Iraque moderno. E na época aqui a população, amado, era para, na verdade, os padrões antigos. E um povo muito idólatra, um povo pagão. Mas era também uma cidade muito próspera. Essa cidade era próspera, essa cidade era uma cidade rica. Essa cidade era uma cidade que prosperava e também que era muito pagã. Se você não tem ideia do que é esse povo pagão, você vai ver a luta que teve Paulo quando esse povo se converteram, vieram para o cristianismo e tentaram colocar na igreja, amado, os seus costumes pagãos, e foi um trabalho que deu ao apóstolo Paulo, ao ponto dele escrever no capítulo 12 e dizer: não vos conformei com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. E Paulo chama a atenção da igreja ali em Roma. E é nesse contexto, essa família, amado, morava na verdade numa cidade idólatra. Uma cidade idólatra. Eles moravam numa casa que o povo era idólatra. O seu pai era idólatra. O seu pai era pagão. Então nós vamos ver aqui que Abraão, ele tem um problema muito sério. O seu pai era pagão. Eu lembro, amado, que eu falo isso com muita alegria e orgulho. É tanto que quando eu fui para o seminário no Paraná, fiquei 4 anos, e quando eu era escalado, que todo final de semana a gente era escalado para pregar em uma cidade, numa igreja diferente. As pessoas perguntavam assim: você é batista? Eu fiz, hoje não, mas já fui 8 anos batista. Na verdade, eu cresci na igreja batista. E me levavam para a igreja batista, escola bíblica. E quando cheguei aos 11 anos, achei que não era bem aquilo que eu queria, e fui para o mundão. Mas aos 18 anos não teve jeito, tive que voltar. E voltei para aquela igreja onde me carregavam todos os dias para ir para a escola bíblica.
Aí eu até dizia assim para os colegas, de pai, está escrito na testa assim: você é batista. Mas quando eu estava ali na igreja Batista Boas Novas, em Salvador, a minha mãe, ela orava todos os dias. Eu aprendi a orar de madrugada, aprendi a ler a Bíblia de madrugada com ela. De tanto vê-la orando pela madrugada, de tanto vê-la orando de manhã cedo. E um dia ela me chamou assim e fez: ó, filho, eu não tenho assim a experiência que muitos irmãos lá na igreja têm. Tem irmãos que oram alto, eu sou muito tímida, minha mãe é muito tímida, né? E que fala alto, eu falo baixinho. Mas todo dia eu estou lendo aqui a Bíblia, eu estou observando o seguinte, algo interessante. Deus escolheu você. Seu pai não é crente, seu pai é um alcoólatra, mas Deus escolheu você. E eu tenho certeza disso. Deus escolheu você. E eu não estava nem na igreja ainda. E ela me pedia assim para levá-la até a porta da igreja às 5 horas da manhã, porque era o culto matutino, de segunda a sexta. Eu disse: tá bom, na hora que eu vou para o trabalho, eu beijo a senhora na porta da igreja, sem problema. E aí um dia ela parou, ela fez: eu tenho certeza que Deus escolheu você. E eu ficava assim: será? E olha o que é que eu sou hoje. Olha que posição eu estou hoje. E hoje, na parentela, eu descobri que tem muitos outros pastores. Deus chamou essa família para ser bênção, mas ele tinha um problema, porque na sua casa, como é que pode? Deus vai chamar Abraão para fazer a diferença, para ser bênção, e agora na sua casa, o seu pai é pagão, o seu pai é idólatra. O que fazer com isso? Então ele tem um grande problema, Abraão, a Sara, e um outro problema que eles tinham. Eles tinham idade para engravidar, tinham idade para ter filhos, mas era estéril a mulher. É uma família estéril. Como vai crescer essa nação? Como é que vai crescer essa família? Como é que vai se constituir uma família se não tem como gerar filhos? Então, amado, a gente começa a ver que ele não tinha só um problema. Aqui está um outro problema. Será que Deus não está entrando em contradição nisso aqui? Escolher a mim. É tanto que um dia eu orei a Deus, eu já era pastor. Foi logo nos meus 2 primeiros anos de pastor. Eu disse: Deus, eu acho que eu seria a última pessoa o Senhor escolher para ser pastor. Porque eu sou tímido, sou calado, tenho dificuldade de fazer amizade. Porque quando você me vê fazendo festa e brincando, eu estou... Não é normal isso, eu estou fora de si. Agora quando você me vê sentado, quieto, no meu canto, sozinho, aí você... Não, aquele ali é o pastor Romilson, original. Eu digo: Deus, como é que o Senhor me chama para isso? Eu estou aqui há 18 anos, amado. Tem muita gente que me conhece por causa dos meus filhos, por causa da minha esposa. Aí diz: ali é o pai do Wendel, ali é o pai do Hanan, ali é o pai da pastora Sandra, ou o esposo da pastora Sandra. Esquece até que eu sou pastor. Ele disse: eu sou a última pessoa, mas como é que o Senhor escolheu a mim, chamou a mim para pastorear? Eu tenho que lidar com gente, tenho que conversar com pessoas. Então aí você olha assim, tenta imaginar o que estava passando na cabeça de Abraão. Mas como é que pode? Minha família é pagã, minha família é idólatra, minha mulher, nós somos estéreis, não tem como. Ela é estéril, não tem como gerar um filho. E, segundo a história bíblica, filhos aqui, amado, eram assim a essência para a segurança, né? Olha o que é filhos. Por isso que eles só queriam um homem. Por isso que o povo judeu não queria saber de filho e mulher. E essa mulher vai me dar segurança o quê? Na cabeça deles, filhos era segurança, proteção. O camarada que tivesse mais filho homem, ele estava seguro. E isso era verdade. Foram mexer na filha de Jacó, o que aconteceu? A bagunça que aconteceu, a besteira que os irmãos dela fizeram. Então essa era a visão desse povo. Filhos significava segurança, né? E fidelidade, na verdade, era vista como na verdade algo assim
muita, de muita importância para Deus. E a infidelidade era maldição. Não poderia existir infidelidade. Mas esse era o cenário, amado, daquela família a qual o Senhor havia escolhido para ser bênção. Aquela família recebeu de Deus esse grande desafio. Se você quiser abaixar um pouco esse microfone, vai melhorar esse... fique tranquilo que eu falo alto demais. Então deixar ele mais embaixo. Porque pensa, camarada, que se vacilar, conversa pouco, mas se for conversar na pregação, meu filho, se as caixas não for bom, estoura. Irmãos, Deus tem um desafio para você, sabe? Um desafio de ser bênção. Mas para que isso aqui acontecesse, sabe o que foi que Deus fez com Abraão? O desafio de se distanciar do mundo perverso. Olha só, distanciar-se do mundo perverso. Que mundo era esse, amado? O mundo da família. Olha, deixe o seu pai, o texto está bem claro, deixe o seu pai. Você vai ter que deixar seu pai, você vai ter que deixar a sua terra, você vai ter que deixar tudo o que você tem, deixe seus parentes. E aqui é num sentido amplo, distancie-se, deixa para trás, e vá para a terra que eu te mostrar. Mas nem todo mundo está pronto hoje para ouvir essa mensagem e obedecer. Vá para algum lugar. Ele não sabia nem para onde ele iria, amado. Para você entender que você precisa se distanciar, você precisa se afastar, você precisa ser muito espiritual, querido. Eu lembro-me olha, a minha mãe, ela pensa que aquela mulher assim, muito dedicada, da casa, era do lar. E meu pai, ele tinha tudo na mão. Chegava do trabalho, a toalha dele já estava no banheiro, a roupa de muda também já estava no banheiro. Ele não precisava sair para ir para o quarto, trocar de roupa não, ela já deixava lá. Aí no sofá tinha uma mesinha de vidro assim. Quando ele saía de lá, quando ele chegava no sofá para assistir o jornal dele, já tinha o prato, o almoço pronto e a garrafinha de água, o suco ali para ele. E eu ficava olhando assim, eu digo, que negão folgado, viu, velho? Agora, no dia que eu trabalhava com ele, eu vi algumas besteiras, mas boca fechada, eu nunca contei. Só que depois que eu aceitei a Cristo, que eu comecei a me envolver na pessoa, que o Senhor me levou para o seminário, aí meu sobrinho foi trabalhar com ele e se deu mal. Porque as coisas erradas que meu sobrinho via, não o neto, não foi nem o sobrinho, foi o neto, viu, foi contar para a avó. Irmão. Aí meu sobrinho descobriu que ele tinha uma mulher na rua. Isso deu pano para a manga. E eu já estava no seminário, em 99, meu primeiro ano. Em 96, meu primeiro ano. Quando ela soube, ela mudou de forma radical. Por quê? Ele proibia ela de ir para a igreja à noite. Então ela só ia nos cultos matutinos, 5 horas da manhã. Ela só podia ir nos cultos que era de dia, culto matutino, de segunda a sexta e domingo, escola bíblica. Os cultos da noite era proibido. Ela, beleza. Agora, no dia que ela soube que ele estava com a mulher na rua, ela chegou para ele assim e fez, a partir de hoje, se você quiser roupa lavada, você lava. Se você quiser comida, pronta, você faz. E você não me proíbe mais de ir à casa do Senhor. Aí eu liguei, final de semana, ela estava num retiro espiritual, com um jovem batista, em Tapitanga. Eu digo, o que ela está fazendo aí? Aí as meninas disseram, mamãe agora está livre. Ela mesmo assinou a carta de euforia. Quando chegou nas férias, querido, eu voltei, eu disse para o meu diretor, disse assim, olha, vou e não volto. Ele falou, você é doido, você não pode recuar. Eu digo, estou indo de férias e não volto. Então, mês de julho era férias, eu estou indo para casa e não volto. Eu expliquei a ele, olha, minha mãe mandou meu pai passear, aconteceu algumas coisas lá,
A casa é a casa das 7 mulheres. São 6 irmãs e só eu de homem. Com minha mãe, é 7 mulheres. Eu vou voltar para cuidar dessas 7 mulheres. Quando eu cheguei em casa, amado, que eu estou lá, curtindo as férias, e aí procurei logo, nessas férias, trabalhar, e estou trabalhando, e vai passando 15 dias, 20 dias. Quando chegou os 20 dias, aí minha mãe chegou para mim e fez: vem cá, filho, eu não estou vendo você falar em comprar passagem para retornar para o Paraná, porque só vai ser em agosto. Eu falei: não, mãe, eu não vou voltar não. Você não vai voltar por quê? Eu preciso ficar com vocês, eu não posso deixar vocês sozinhos. Posso deixar vocês, meninas, sozinhas aqui não? Sabe o que ela disse para mim? Ela disse: olha, trate de arrumar sua mala, compre a sua passagem, porque de mim cuida Deus. E o que Deus tem para fazer na sua vida não é aqui nessa casa. Cai fora da linha. Irmão, fiquei revoltado, quase que eu ficava depressivo. Pô, minha mãe mandou embora. Mas ela conhecia a palavra. Ela sabia, amado, que para que eu viesse fazer a diferença, eu tinha que me separar. Eu tinha que sair de perto. Vá embora. Aqui já não é mais sua casa, aqui já não é mais sua terra. E realmente não é mais. Se alguém perguntar: você pensa em um dia morar em Salvador? Jamais. Só se for Deus que me mandar. A não ser isso, não quero saber daquela cidade. Só para visitar a parentela. Só para visitar sobrinhos, irmãs e parentes. Foi essa mensagem que ela me deu. Então ela entendia esse significado. Que tem coisas, amados, que para acontecer nas nossas vidas, num chamado de Deus, eu preciso me separar. E ela já havia passado por essa história bíblica. Ela chegou para mim e disse: filho, a Bíblia me ensina que para que você seja bênção e usado por Deus, você vai ter que se separar, você vai ter que se distanciar, então vai embora. Parece loucura, amado, mas Deus pede a Abraão para sair, largar seu pai, para largar sua mãe, para largar os seus irmãos, sua parentela, e vá para algum lugar. Deus nem disse o lugar que ele deveria ir. Pegue o que é seu e vá embora. Eu não vou entrar por esse lado, porque tem pessoas que acham que parente é família. Não é. Deu problema lá na frente porque ele carregou Ló. Deus mandou ele carregar Ló. Deus mandou para ele pegar o que era dele. O dele era a esposa, o dele era a fazenda que ele tinha, e não era Ló. Mas não vamos entrar por esse lado. Deus tem esse desafio, né, para a minha família, certo? Ele tem um desafio para que sejamos livres. Ele diz assim: eu só quero que você esteja livre daquilo, das garras que lhe afastam de mim, daquilo que pode distanciar você da minha presença. E essa é uma realidade que é dura de aceitarmos, amado. E tem pessoas que estão patinando, tem pessoas que estão bebendo água em poços de águas rotas, quer dizer, sujas, que não tem lhe alimentado. Ele não consegue beber da fonte que jorra do trono de Deus, porque ele está preso a situações e a coisas que já não lhe pertencem mais. Não lhe pertence mais. Sabe, o que Deus quer, assim, Romilson, eu quero que você confie em mim. Você precisa confiar. Você precisa andar comigo em fé. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer, em Hebreus, que o justo vive da fé. Da fé. E isso é difícil para nós, você está entendendo, amado? Mas era mais difícil para Abraão. Fazer isso, se distanciar da parentela, para nós é difícil. Mas para Abraão era mais difícil. Sabe por quê? Porque eu estou aqui e eu consigo falar com todas as minhas irmãs, toda a minha parentela, celular. Ainda vejo o rostinho de todo mundo, né? Só no celular. Que legal, rapaz, está lá. Portugal, o pessoal está lá nos Estados Unidos. O pessoal liga.
e vamos começar a bater papo. Naquele tempo não tinha telefone, naquele tempo não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada, amado. Se desligava e ninguém sabia mais, ninguém sabia se estava mais bonito ou mais feio, se estava mais magro, se estava mais gordo. Então, se para mim isso é difícil, para Abraão, amado, foi bem mais difícil ainda, porque saindo não haveria mais contato, não saberia mais, nem correio tinha na época. Então, e esse desafio aqui era para ele, amado, era muito difícil. E essa partida de Abraão significava que ele corta por completo todo o contato, porque eles não tinham os recursos que nós temos na nossa época. Cortou todo o contato, porque não tinha nem telefone e não havia internet. Aí Deus chega assim: ó, mas eu quero que você corte os laços que lhe arruinam, os laços que podem destruir você. Não necessariamente eu estou lhe dizendo para você abandonar as pessoas, mas você precisa cortar esses laços. Você tem que ter mais cuidado com essa aproximação. Esses laços que lhe impedem de crescer espiritualmente. Você precisa cortar esses laços. Você precisa se distanciar. Não vai ser bom para você. Isso vai impedir de você me ouvir. Isso vai impedir de você entender o meu propósito. Irmãos, eu tive que me distanciar da minha casa, tive que distanciar da minha família. Mas sabe no final das contas o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que antes de eu me formar, 2 meses antes, a minha mãe havia ligado para mim numa quinta-feira e disse: olha, eu vou para a sua formatura. Eu fiz todo um planejamento para ela estar comigo. Aí 8 dias depois, aí ligaram e disseram: a sua mãe morreu. Eu falei: como? Ela conversou comigo há 8 dias atrás. Fez: mas o que foi isso? Ela estava na igreja, estava lá na festa, depois do culto, havia uma festa de aniversário. E aí quando ela vinha para casa, batendo papo com a irmã, muito feliz, aí caiu, quando caiu, já caiu morta. O médico legista disse que foi um derrame cerebral fulminante. Quando ela caiu morta. Eu fiz: amém. Chorei, doeu. Mas depois que eu chorei, agora vamos resolver o problema. Eu tenho que voltar. Vim, fiz o culto fúnebre, preguei, enterrei. Na segunda-feira já estava voltando. Então, no domingo, na segunda já estava voltando para o seminário. Aquele lá que era alcoólatra e que não tínhamos contato, não conversávamos, só a trabalho, ele agora me recebe. E eu chego lá, pastor Romilson. E o pastor da minha mãe conseguiu ganhar ele para Cristo. É Cristo. Aí a gente foi para a sacada da terceira casa. E foi construído, são 4 casas, na verdade, a 4ª casa. Foi uma construída uma casa em cima da outra e só tem uma que mora em São Paulo, o restante tudo ali, é um em cima do outro. E nós estamos na última casa, na sacada. Ele nunca parou para conversar comigo. Mas não é porque ele não me amava, é que ele não sabia como conversar. É tanto que quando eu cheguei na igreja e conheci uma moça por nome Rita e comecei a namorar, ele conhecia a família dessa Rita todinha. E ele sabia que na família tinha um índice de loucura terrível. A avó era doida, o tio era doido, a mãe tomava remédio controlado. Ele ficou com medo de eu casar com essa menina e meus filhos saírem doidos. Mas ele não sabia como sentar e conversar comigo. Sabe o que ele fez? Um diácono chamado Jorge, e tinha um armazenzinho bem no ponto de ônibus, onde ele pegava ônibus todo dia. Era muito chegado a mim, era profissional treinador do futebol da seleção Boa Nova. Esse diácono era o nosso treinador, me pegava sempre 5 da manhã lá. Aí ele foi lá até esse diácono: seu Jorge, pô, eu vejo que você é muito amigo do meu filho, né? Seu filho é gente boa, tá? Falei: rapaz, está namorando uma moça lá na igreja de vocês, eu conheço aquela família toda, é tudo doido.
Rapaz, tenta tirar meu filho dessa família aí, tira ele dessa ideia de continuar. Ele está até construindo uma casa para casar com essa moça lá. Olha só. Ele não poderia vir conversar comigo? Se você pensa que seu pai não te ama, ele te ama, só que ele não sabe como expressar isso. Ele se preocupava comigo. Ele me amava, mas do jeito dele. Mas depois, deu pastor, aí eu voltei em casa um dia, e a gente estava conversando na sacada, aí ele estava mostrando, fez, ó filho, no dia que seu pai andava bebendo, que eu olhava para aquela, tá vendo aquela parede lá, daquele muro daquela casa? Eu vi um bocado de bicho ali, ó. Eu chegava aqui da sacada aqui, da casa, subia aqui para cima, eu ficava olhando, eu via bichos aqui. Aí ele começou a contar as terríveis experiências que ele teve. Aí um dia Deus levou, estava sentado, brincando com os netos, depois do almoço, e infartou e foi fulminante. Eu tinha acabado de chegar de viagem, foi? Estava tentando descansar dessa viagem. A Sandra disse, olha, você deitou, mas levante, porque seu pai faleceu. Eu digo, beleza, mais um que eu vou enterrar, mais um que eu vou fazer o culto fúnebre, porque eu sou pastor da família. Você começa a entender o que é família? Presta atenção. Família, a coisa mais linda é família. E as pessoas não sabem. Família é uma coisa séria. Esses dias, ontem, um irmão sentou para conversar comigo. Eu disse, vem cá, eu vou te explicar o que é família. Você tem um filho quase da idade do meu, não é isso? É. Você já observou quando você está inquieta? Seu filho nunca lhe perguntou, esse novinho de 4 anos, 5 anos, é quase da idade do meu. Ele nunca lhe perguntou se você não estava triste. Ela começou a chorar. Aí ela começou a chorar. Eu digo, por que você está chorando? É porque quando eu estou triste. Aí ele olha para mim, mamãe, a senhora está triste? Família é isso. Porque, sabe por que eu estou te falando isso? Porque o meu tem 5 anos, e quando eu estou triste, porque calado eu já sou calado o tempo todo em casa, mas quando eu estou triste, ele sabe. Aí ele vem até a mim e fala, papai, você está triste? Eu fiz um pouquinho. Família é isso. O meu mais velho, ele já sabe quando eu não estou bem, sabe o que é que ele faz? Aí ele vem com aquele jeito todo carinhoso e começa a massagear meu ombro. Ele sabe que eu não estou bem. Família é isso, amado. Às vezes a gente chega na igreja, amado, a gente às vezes chega até sorrindo, fazendo festa, trabalhando, ninguém percebe a luta que você está vivendo. Sabe por que não percebe? Porque não é a tua família, é a igreja. Família é diferente. Família, ele vê. A família, ele sente quando está algo errado. Quando olho para os meus filhos, eu sei quando está algo errado. Eu sei quando está algo fora do normal. E isso foi coisa de Deus. Foi Deus que criou. A primeira coisa que Deus constituiu foi a família. E constituiu, amado, com autoridade maravilhosa. Esses dias eu estava, amado, como se eu estivesse me afogando, vivendo umas lutas ministeriais, com problemas, com algumas ovelhas, eu sem saber o que fazer, sem saber como ajudar. E porque é triste quando o pastor, e eu tenho certeza que com o pastor Sandro não é diferente, quando nossas ovelhas estão vivendo situações que a única coisa que a gente pode fazer é orar. E às vezes nós queremos fazer tanta coisa, não é não, amada? Às vezes nós queremos resolver o problema e não conseguimos, porque não tem como conseguir, isso aí só Deus. Então, se só Deus, o meu papel é orar. E às vezes nós nos sentimos assim impotentes. E aí eu comecei a me sentir sufocado. Sabe aquela sensação de crise, de ansiedade? Sufocado, falta de ar. Mas no dia que eu estava à noite, lendo a Bíblia com a família, eu não tinha nem contado isso para eles. Nem a Sandra sabia, nem os meninos sabiam. Mas na noite que eu estava lendo a Bíblia com eles, que eu estava orando com eles, no outro dia eu levantei, querido, para atender o povo no bar do Paraguai, 5 da manhã. Acordei bem, acordei respirando bem, acordei sonhando, acordei acreditando que o meu dia seria uma bênção. Família tem um poder extraordinário. Quando ele se aproxima da gente, quando ele sente a nossa dor, quando ele olha,
O olhar da família é diferente, é um olhar de ternura. É onde muitos amados estão pecando e às vezes saindo da igreja, porque ele quer cobrar da igreja um papel que não é dela. Pessoal, não me ver? Calma. Se tem algum problema na família, você tem a obrigação de procurar meios para restaurar a sua família. O que é da família, é da família. O que é da igreja, é da igreja. E não cai na besteira de cair na história de quem pega Atos capítulo 2, do versículo 37 a 47, que não faltava nada, porque quando você vai fazer uma hermenêutica completa, uma exegese completa daquele texto, você vai descobrir que a igreja tinha uma visão totalmente errada dos projetos de Deus para a nação, para a humanidade. Eles pensavam, amado, que já estavam indo embora para o céu. Então eles não estavam nem aí mais com o que era fazenda, com o que era de dinheiro, o que era dele era dos outros. Eu não vou ficar aqui mesmo, já estou indo embora. Eles se arrebentaram, porque até hoje o Senhor está esperando a igreja acumular o maior número de salvos para um dia morar nos céus, louvado seja o Senhor. Pessoas que não entendem. Eles não sabem o que é família, o que é igreja. Deus quer que a sua família venha cortar laços de ruínas, aquilo que pode te arruinar, aquilo que pode destruir você, certo? Uma outra coisa, amado, Deus desafia a você a ser bênção. Deus desafiou Abraão: eu quero que você seja bênção, e eu quero que você seja uma grande nação. Ser bênção, amado. Só que aí, amado, estamos diante de um povo muitas vezes que só quer ser abençoado. Seja bênção. Esses dias eu estava conversando com meu filho assim, eu disse: olha, rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Ele chegou do trabalho, ele tem 2 horas de almoço. Eu digo: eu nunca tive 2 horas de almoço. Você não arranja um emprego para mim lá na Honda, não? Para eu também ter 2 horas de almoço? Eu digo: é chique demais. Chega meio-dia, só vai 2 horas para o trabalho. Isso é bom que você fica batendo papo. Almoçou, sentou na varanda, eu digo: ó, tenho um negócio para te ensinar. Eu faço questão de toda semana estar ensinando alguma coisa. Às vezes eu chamo ele para sair de carro, eu digo: vamos dar um passeio comigo. Vamos dar uma volta aí, vou ali Itabuna, vamos comigo. Vai, volta já já. Eu quero te ensinar um negócio. Eu digo: ó, esses dias eu chamei ele para sentar comigo depois do almoço. Ó, se você aprender esse segredo aqui, ó, de ser bênção, e Deus decidir me levar, eu vou satisfeito, que eu sei que você vai ser bênção. Mas para ser bênção, você tem que aprender a doar, a dar, porque é dando que se recebe. É dando que se recebe. E assim, ó, e quando você começar a abençoar, não queira nada em troca, para não ser troca de valores, esperando que aquele irmão lhe retribua lá na frente com alguma coisa. Não, esqueça isso. Não espera isso, não. Na verdade, não espere nada do homem, espere de Deus. Deus nos chamou para ser bênção. Seja bênção. Seja bênção em casa. Aproveite lá para me abençoar. Larga um pix logo de 10 mil aí na minha conta. Certo? Aí ele começou a rir. Eu estou falando sério, rapaz. Começa a abençoar seu pai. Começa a honrar seu pai. É a terra mais fértil que tem, é o seu pai. Mas que tem pessoas que estão semeando em terra seca. O inteligente, ele começa a semear em terra fértil. Começa a semear na vida do seu pai. Começa a semear na igreja. Começa a semear naquilo que é de Deus, para você ver o resultado lá na frente. Começa a ser bênção. Quando Deus chamou Abraão para ser bênção, e Abraão foi bênção. Abraão foi bênção. A quem ele entregava o dízimo? Cadê os alunos da escola bíblica? Ele abençoava, entregando o dízimo. Então ele era bênção. Deus chama ele: eu quero que você seja uma bênção. Está lá no versículo, capítulo 12, versículo 2 ao 3. Uma promessa graciosa de Deus na vida de Abraão. Deus aqui chama ele para ser bênção. Deus aqui promete uma terra boa. Deus promete uma terra boa. Deus promete aqui
uma semente, uma descendência. Deus fez promessas tremendas. Deus disse: você será grande, rapaz. Sua família será enorme. Você será pai da nação de Israel, Abraão. Eu digo: meu Deus, não tenho nem filho ainda, e Deus está dizendo que eu vou ser pai. Estava numa escola bíblica com um grupo, num parque ecológico ontem, e aí uma irmã na lição chegou assim: ô pastor, o que fazer quando nós temos promessas de Deus e que foi ministrada por homens e mulheres que nós temos convicção que são homens e mulheres de Deus, pessoas que nem conheciam a nossa vida, e vem e revela assim promessas de Deus que são sonhos que já estavam no nosso coração, e a gente vê que isso é confirmação e isso não acontece. Eu disse a ela: qual é a reação? O que você deve fazer? Continue crendo. E continue crendo. Continue crendo. Eu disse: olha, Deus já usou muitas pessoas que iria me dar um ministério de cura. Mas até agora eu só ouvi pessoas dizendo assim: ó, pastor, o senhor orou por mim, o meu ouvido estava inflamado e ficou são. Aí umas 3 pessoas falaram a mesma coisa: será que eu sou só o profeta para orar por pessoas que estão com o ouvido inflamado? Fiz: não. Mas até hoje, querida, ainda não se cumpriu aquilo que foi profetizado. Mas sabe o que é que eu faço? Aonde alguém disser que está doente, eu estou indo lá orar. De madrugada eu estava lá orando pela igreja. Quando eu terminei a oração, uma irmã dizendo que tinha acabado de chegar do hospital, que o filho estava com a febre assim. Eu digo: daqui a pouco, ó, umas 8 horas da manhã eu estou aí. Assim que eu voltar do Paraguai, eu vou tomar um banho, vou na sua casa, vou orar pelo seu filho. Ó, se ele não for curado, é problema de Deus, mas que eu vou lá orar e vou dizer: em nome de Jesus, seja curado, eu vou orar. O camarada está lá com câncer, amado. O médico disse a ele: não tem mais cura. Eu não quero, se Deus não curar, problema dele, mas que eu vou dizer: ó, receba a cura, receba a unção da cura. Um dia, amado, um negócio desse vai acontecer, e eu vou louvar a Deus muito mais do que eu já louvo. Eu só não posso deixar de acreditar e de crer que as promessas de Deus, amado, vão se cumprir na minha vida. Deus é um Deus de promessa, e Ele não é que nem um homem, Ele não esquece dos seus filhos. Agora deixa eu te falar, eu acredito que tem coisas que ainda não aconteceram na minha vida, porque eu não estou pronto, preparado. E aí eu fico: Deus, me prepara então, Pai, quebra-me que nem arroz de terceira, mas eu quero tomar posse das promessas. Você vai ver a história bíblica, amado, que Deus veio preparando. Deus fez promessa para Abraão, mas Deus veio preparando, trabalhando. Abraão não foi perfeito não, amados. Moisés não foi um homem perfeito não. Se a gente parar aqui numa palestra de uma semana, eu vou lhe mostrar esses patriarcas. A fraqueza deles é assustadora. Mas Deus foi trabalhando na vida deles. Foi trabalhando até que a promessa do Senhor se cumpriu na vida deles. Amém, irmãos? Amém, queridos? Então aí você faz o seguinte: Deus, eis-me aqui, faz o que o Senhor quiser, quebra-me, me coloca pelo avesso, mas eu quero as tuas promessas na minha vida. Às vezes nós acabamos retardando isso com um coração teimoso. Esses dias eu estava dizendo para a igreja assim: cuidado você que anda postando nas redes sociais que agora você é livre, que agora você segue seu coração. Seu coração vai te levar para o inferno. Porque a palavra do Senhor diz que você tem que ter cuidado com o seu coração. A palavra de Deus diz que o coração é enganoso. Muito cuidado com esse negócio de seguir o coração. Esse negócio de seguir o coração, hoje tem muita gente que são infelizes. Abraão, ele confiou em Deus. Você será uma bênção. Seja um exemplo de bênção para o mundo. Seja um exemplo de bênção. Abençoe. A palavra do Senhor diz: eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Ele diz: você e toda a sua família. Ele está chamando: você e toda a sua família da terra serão abençoados. Você e sua família. Estou chamando você e sua família para ser bênção e para ser abençoado. E quem te abençoar vai ser abençoado 2, 3 vezes mais. Deus quer abençoar outras famílias através da sua família. Seja bênção. Não é uma alegria quem tem filhos aqui, quando fica na casa de alguém, e aí quando você vai buscar, e aí as pessoas dizem: ô meu irmão, mas esse menino é uma benção, viu?
Gente, mas ó, traz ele de novo aqui. Agora já pensou, se o irmão que você deixou seus filhos lá diz, rapaz, não traz mais esse menino aqui não, viu? Ele acabou com tudo aqui em casa. Nem o cachorro quer saber dele. O gato, que é mansinho, que só anda rastejando os pés da gente, o gato ficou o tempo todo na rua. Ele só entrou agora que eu trouxe ele aqui para fora. Aí traz tristeza, né? Você deve conhecer uma criança assim, né? Vocês estão se acabando de rir. Mas é uma alegria quando alguém chega e diz: pastor, sua esposa esteve pregando na nossa igreja, foi bênção pura. Eu fico todo... minha mulher. Minha esposa ali, rapaz, mãe dos meus filhos, bênção pura. Nos traz alegria, amado. Deus chamou você e sua família para ser bênção. Em último lugar, amado, Deus fez um desafio para Abraão. Esse desafio serviu para mim e para você. O desafio da fé. Porque ser homem de fé ou mulher de fé Porque tem coisas, amados, que aos olhos do homem natural parece ser loucura. Parece ser loucura. Mas eu preciso aceitar o desafio da fé e desenvolver a minha fé. Então, tudo que se diz para abençoar, e aquela coisa, não é emocionalismo não. Isso é coisa de quem crê nas promessas. Isso é coisa de quem crê na palavra de Deus. E aí você faz coisas que, aos olhos de muitos, não, eu não faria. Ele é doido, ele está ficando maluco. É fé. Eu tinha um casal que tinha vindo de Santa Luzia, foi morar em Coroa Vermelha. Eles tinham uma 250 cilindrada, uma moto. E eu, quando cheguei aqui, eu tinha só uma bicicleta, aro 29. Meu garoto, que tem 18 anos, tinha 1 ano. E eu empacotava ele todo. Aí eu colocava a ceia e ia levar para eles lá. E aí um pastor da ordem chegou assim e fez: rapaz, de vez em quando eu vejo você aí na aula com uma bicicleta com um neném na cadeira na frente. Eu digo: rapaz, eu saio lá do Baianão, vou ministrar uma ceia lá em Coroa Vermelha. Ele: sei o quê, rapaz? Você está fazendo o quê? Eu digo: eu saio do Baianão e vou até Coroa Vermelha para ministrar uma ceia para uma família que está lá, que acha que a igreja é longe, não quer ir para outra igreja. Aí eu digo: eu fiquei nessa incumbência de estar pastoreando eles à distância. Eu falei: mas se você não tem carro, não tem nada, e vai com essa bicicleta? Eu digo: vou. Aí ele fez: rapaz, eu não faria isso. Eu cheguei para ele assim: pastor, eu vou te contar, é porque você não faz isso, é porque você não tem a experiência que eu tenho com Deus. E sabe por que eu estou fazendo isso? Eu vou quebrar eles que nem arroz de terceira. E uma hora dessa eles vão ficar com vergonha e eles vão para a igreja. Irmão, naquela semana eu cheguei lá, no estabelecimento, na loja dele. E aí, meu querido, Pai do Senhor, tudo bem? Pastor, e o neném acordou agora, chegou aqui, ó. Já acordou, veio dormindo o tempo todo aí. Vamos tomar ceia? Cadê a esposa? Pastor, ela está lá em casa. Deixa eu te falar, pastor, a gente não vai tomar ceia, não. Vocês estão em pecado, filho? Não, pastor, estou com vergonha. Está com vergonha de quê, querido? Pastor, eu não vou lá no Baianão porque é longe e eu tenho uma moto 250 cilindrada. O senhor vem de lá, de bicicleta com essa criança, para ministrar ceia para mim? Não é justo. Eu vou tomar ceia lá na igreja, eu fiz. Ó Deus, era tudo isso que eu queria ouvir. Fiz: irmão, Deus abençoe sua vida. Que Deus prospere você. E voltei. Sabe o que acontece? Até hoje, amado, isso já faz muito tempo. Uns 17 anos e pouco atrás. Mas toda vez que eu vou pregar algum evento em Teixeira de Freitas, na nossa igreja, ele não é mais da igreja, mas ele fica sabendo, por causa dos parentes que estão na igreja, e diz assim: fala com o pastor Romilson que eu quero que ele almoce na minha casa. Aí todo mundo que chega lá, ele conta essa experiência. Fez: rapaz, esse pastor aqui me quebrou, que nem arroz de terceira. O camarada me arrebentou todinho, que eu fiquei com tanta vergonha que eu tive que me render. Eu fiz: Deus, ficou marcado.
Deus quer que você faça história aqui na terra, amém, irmãos? Amém, queridos? Aí você vai ter que desenvolver sua fé e crer que Deus vai agir. Alguma coisa vai acontecer, amado, e o nome do Senhor será glorificado, o nome do Senhor será exaltado. A fé de crentes, de pessoas que creem no Senhor, sabe, é você continuar tendo esperança em meio às crises. Você já leu a carta que o anjo, que João escreve para o anjo que é o pastor, para a igreja de Esmirna, que sofria perseguição, que muitos deles morreram, famílias morreram, amado, por causa dessas perseguições, onde famílias foram levadas, lançadas na arena e comidas pelos leões. Sabe qual foi a mensagem que Deus mandou? Igreja de Esmirna, tenha esperança, tenha fé, eu ressuscitei e tenho uma grande bênção para vocês, e não é aqui nessa terra, mas na eternidade. Continue nessa pegada aí, mesmo sofrendo perseguições, mas tenha esperança, creia em mim, amém, igreja? Porque é muito fácil, amado, louvar ao Senhor, é muito fácil aplaudir, é muito fácil fazer festa, quando tudo vai bem, amado, quando não está faltando nada. A questão é quando está faltando tudo, quando está faltando comida, quando está faltando saúde, quando está faltando dinheiro. Será que eu tenho sido um adorador em meio às faltas? Ou será que eu tenho sido realmente aquele que glorifica, que exalta o Senhor, crendo no milagre, crendo na soberania de Deus? Amado, se você for ver, quando você começa a desenvolver a sua fé, nas mínimas coisas, Deus começa a agir, coisas, amados, que talvez para alguns sejam tão insignificantes, você começa a ver o mover e o derramar de Deus na sua vida. Você precisa desenvolver a fé. Deus nos chama, Deus chama a família para desenvolver a fé, mesmo diante de um mundo, amado, com tantos imprevistos e problemas. Deus me chama, mesmo diante de tantas situações difíceis, crê-me, porque o comando e a promessa, elas permanecem em vigor, amado, permanecem em vigor. Deus não desistiu de Abraão, e foram anos. Olha quando veio nascer o Isaac. Quando Deus chamou para ser uma bênção, quando Deus chamou para sair da sua terra, quando Deus prometeu que iria ser uma grande nação, quando Deus prometeu que ele seria pai de Israel, eles tinham idade para ter filhos. Mas quando a promessa se cumpriu, eles não tinham idade para ter filhos. Por isso Sara riu. Vocês estão de brincadeira comigo. Está vendo, Sandra? Você está vendo? Não tinha idade e veio. Cuidado. Porque quando nasceu Yohanan, o Portela chegou, o Matusalém chegou. É tanto que quando eu saio com o Yohanan na rua, algumas pessoas perguntam se é meu neto. Eu falei, não, aqui é meu filho. É seu neto? Ele é tão engraçadinho. Não, não é neto não, pai, é meu filho. É seu filho? É. Se vacilar, eu faço outro. A mulher disse que separa de mim. Não pode, a Bíblia diz que não pode. Por causa disso, não. Por causa disso, não. Por causa disso, você vai ter que me suportar. Se vacilar, vem o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Meu fé é negociando. Deus, você sabe que eu estou brincando, né, pai? Não leve em conta, às vezes, algumas besteiras que a gente fala no púlpito, não. Queridos, quando ele recebeu a promessa, eles tinham idade para ter filho. Quando se cumpriu, eles já não tinham mais idade para ter filhos. Mas veio Isaac. Deus não desistiu de Abraão. Deus não desistiu de você. Amém, querido? Família, Deus não desistiu de mim. Deus ainda lembra de você. E eu quero louvar a Deus. Quero chamar a nossa tecladista. Eu quero orar com você nesta noite, amém? Eu quero ministrar a bênção do Senhor sobre a tua vida, aleluia.